a ortomolecular, principalmente com o Sérgio, né? Quem é que fez aí mesmo com o Sérgio? Eu estou fazendo, professor. Eu estou fazendo. Ele já chegou na medida, ele já mostrou a medida do pulso para vocês? Não, eu estou no segundo módulo. Começou o mês passado, esse curso. Então, beleza. Professor, eu fiz, mas não lembro, não. Mas você lembra da medida do pulso que ele mostrou, não lembra? Eu lembro qualquer coisa, mas não lembro em detalhes. Então, o que a gente tem aqui, né? Então, uma medida do pulso, uma circunferência. Peraí que eu vou pegar minha fita métrica aqui, só um minutinho. Então, como nós temos aqui uma medida, tá, do pulso, a gente mede aqui, né? Alguém que saiu fora está entrando de novo. Então, aqui, essa medida do pulso, né? A gente tem essa medida aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Grande, tá? Então, eu não posso me equiparar esses dados que tem, depois eu ia chegar lá, tá? Mas esses dados que tem no equipamento aqui embaixo, tá? Esse equipamento ele é sempre medido por uma estrutura óssea pequena, que é uma estrutura óssea oriental, certo? Então, nós temos 3 tamanhos de estrutura óssea. A pequena, que vai até 15 centímetros, tá? No máximo, geralmente dá em torno de 14 centímetros, essa estrutura óssea pequena, a gente tem aí uma margenzinha, tá? Ou, vamos botar assim, até 14. De 14 a 16 é uma estrutura média, acima de 16 já é uma estrutura grande, tá? Então, você não pode pegar uma estrutura óssea de uma pessoa que tem uma estrutura óssea grande, tá? E querer que ela tenha o peso de uma estrutura óssea pequena. Então, nós temos uma diferença muito grande aí, né? De estrutura. Então, você vê, a Bárbara ela tem uma estrutura óssea grande, ela é uma mulher alta, tem uma estrutura óssea grande e tem 64 quilos. Nossa, isso aqui está muito bem, ela tem muito pouca gordura, tá? Ela tem pouca gordura, né? Então, aqui nós estamos vendo coeficiente de metabolismo anormal de lipídio. Esse coeficiente de metabolismo anormal de lipídio é a capacidade que o corpo dela tem, tá, de absorver gordura, certo? Então, está um pouquinho baixo aqui ainda, tá? Aqui ainda está um pouquinho baixo, tá? Então, mas olha só, a anormalidade do tecido adiposo, ela não tem gordura no corpo, tá? É aquela pessoa que a barriga é um tanquinho, tá? O pessoal fala, né? Tá? A barriga é um tanquinho. Então, você vê que você pega nela, né? Você vê que ela é toda durinha, ela não tem gordura, tá? Ela tem gordura muito baixo, tá? Então, nós vemos aqui que ela não tem praticamente adiposidade nenhuma, olha só, está mais próximo ao mínimo, dentro da normalidade, do que ao máximo. Então, ela tem uma estrutura física muito boa, tá? Ela tem aqui o coeficiente, tem um microfone aberto, só um pouquinho. Vou dar Rosemary, professor. Acho que ela não viu que está aberto. Ah, ok. Obrigado, Júnior. Tá? Então, não tem adiposidade nenhuma, tá? Inclusive, até tá excelente aqui, né? Então, até a gente fica com inveja, assim, né? Tá? Mas aqui, ó, o que significa esse coeficiente anormal de lipídios? Tá? É a capacidade que o corpo tem de absorver, transformar a gordura. Tá? Ele consegue transformar a gordura em energia. Aqui ainda está um pouquinho baixo, mas bem pouquinho abaixo do normal. Vocês podem ver que bem pouquinho, está na faixa azul, mas é bem pouquinho aqui abaixo do normal. Tá? Então, quanto mais baixo este índice, menor a capacidade de absorver gordura que a pessoa tem. Como é que isso acontece? Com carboidratos, tá? Então, com carboidratos, você consumindo, você mantendo aquele caso que eu falei do glucagon, né, lá no pâncreas, né? Quanto mais você tem a utilização de índice glicêmico durante o dia, menos glucagon você vai produzir, tá? Então, não é uma chave irreversível rápida, tá? Então,
precisa ter um certo tempo para que isso aconteça. Então, às vezes, não dá tempo. A pessoa comeu uma bolachinha, aí daqui a uma hora comeu uma balinha, aí daqui a pouco comeu um pãozinho, aí daqui a pouco comeu um biscoitinho, e assim por diante. Vai sempre produzindo índices de insulina e não dá tempo de produzir o glucagon. No caso dela, não. Até aqui, ela não é muito de doce, tá? Ela come coisas erradas, como pizza, massa, esse tipo de coisa. Agora deu uma melhorada, mas doces, ela não é muito do doce, tá? Geralmente, o grupo sanguíneo O não é muito do doce, tá? Geralmente, tá? Ele não é muito de comer doces, né? Então, nós vemos aqui que aqui é um índice de falta de capacidade de absorver, né, de transformar essa gordura aí em energia, né, para as células poderem usar, tá? A anormalidade do tecido adiposo, eu acabei de falar, né, é a quantidade de gordura que essa pessoa tem no corpo. Então, também aqui é quanto mais baixo, pior, tá? Então, olha só, a pessoa tem coeficiente de anormalidade para o lado direito não tem, tá? Nenhum desses dois itens aqui. Então, quanto mais, quando pior essa capacidade de absorver gordura e maior e menor também, na realidade seria como se fosse maior a adiposidade, tá? Mais difícil essa pessoa vai ter a capacidade de emagrecer, tá? Então, uma fórmula química terrível aqui, tá? Seria, estando para o lado esquerdo aqui, tá? O coeficiente anormal de lipídios, tá? Vamos dizer, no vermelho. Aqui a anormalidade do tecido adiposo no vermelho ou amarelo e, vamos dizer assim, o conteúdo, né, dessa gordura, tá? Seria anormal de triglicerídeos. Então, a composição dessa gordura seria triglicerídeos. Como eu falei, os triglicerídeos é uma gordura extremamente densa, tá? E pequena, ela é de difícil metabolização. Tá? Então, seria a pior forma que teria, seria essa, um aumento de triglicerídeos, mostrando o conteúdo da gordura. Então, isso aqui não é no sangue, tá, pessoal? Isso aqui é a grande confusão que o pessoal faz. Aí o pessoal diz, mas lá em cima o aparelho diz que tem triglicerídeos, aí eu vou lá nos lipídios no sangue, tá? E a pessoa não tem triglicerídeos. Como assim? O aparelho está errado. Não, aqui é composição da gordura. Composição da gordura, tá? O acúmulo de gordura. Como é que é a composição dessa gordura? Então, o aumento de triglicerídeos, né? Seria mostrando a composição dessa gordura, uma falta de capacidade de metabolizar essa gordura, no primeiro item aqui, e no segundo, essa anormalidade do tecido adiposo, a quantidade de gordura armazenada. Então, seria uma fórmula bem ruim essa, né? Tá? Esses dois primeiros aqui, baixos, quanto mais baixos, pior, para o lado esquerdo, e o triglicerídeos aumentado para o lado direito, tá? Quanto mais alto, pior. Então, esses três itens aqui, eles andam bem juntos, tá? Esse coeficiente de hiperinsulinemia, ele é como aquele exame que a gente faz de hemoglobina glicada, tá? Ou glicosilada, tá? Aqui a gente usa mais o termo glicado, né? Então, vai depender da região do país, né? Tá? Mas aqui a hemoglobina glicada, ela vai mostrar o índice, tá? Do acúmulo. Isso aqui é válido por 3 meses, né? Tá? O tempo que as hemácias vivem no nosso sistema vascular, né? Por isso que é por 3 meses a validade, né? Então, está relacionado aí, né, ao transporte de glicose, né? Tá? Então, se a pessoa tem um nível alto, é porque ela, eventualmente, não pode, nem que seja sempre, mas eventualmente ela aumenta aí. Então, até deixa eu ver se a Nilda está aqui agora. A Nilda está presente? Deixa eu ver aqui, cadê? Oi, estou presente, professor. Então, eu vi os teus exames lá, né, Nilda, que você não sabe o que você tem, né? Você come carboidrato pra caramba, Nilda. Não, eu não como carboidrato pra caramba. Alguma coisa, o teu exame está mostrando lá, tu pode ver teu hemoglobina. Mas eu não como. Assim, eu já não como mais arroz, eu não como bolo, eu não como pão. Depois você tem que me passar o que você come, tem uma coisa errada aí, porque lá está mostrando. O que eu... meu café da manhã normalmente é com cuscuz. Eu parei essa semana porque eu achei que poderia ser isso. Eu não como arroz, eu não como macarrão.
Não, Eu, não é o que você não come. Esse é o óbvio, né? Eu quero saber o que você come. tá, então, eu estou falando aqui para ti, né? Não, Por exemplo, depois eu você me faço, passa. Depois você me passa, tá? Agora vamos. tá? Não, Depois só para você, assim, ter uma noção de que, por exemplo, para uma pessoa comer carboidrato pra caramba, ela deveria comer realmente muito. O que eu acredito é que eu tenho alguma deficiência a nível intestinal, de microbiota intestinal, que não faz essa digestão, com certeza. Com né? certeza. É isso aí. Tá? Depois a gente conversa sobre isso, mas lá está mostrando que Ah, está incluindo muito carboidrato aí, tá? Depois a gente fala sobre isso, tá bom? ok. Então, seria aqui o exame de hemoglobina glicada, tá? E não adianta, ele é infalível, tá? Então, se você eventualmente come, por exemplo, vamos dizer assim, pessoas às vezes não têm noção, né? De algum tipo de alimento. Por exemplo, a batata branca, como eu estava falando ontem, né? Tem um índice glicêmico altíssimo, né? Tá? De 95, e o açúcar é 70. Agora, você imagina pegar uma batata branca cozida, isso foi uma batata cozida, tá? E você fritar ela, na realidade, você vai estar caramelizando aquele índice glicêmico, ele vai ficar pior, muito pior, né? Então, às vezes a pessoa imagina carboidrato uma coisa, por exemplo, grão de pico, riquíssimo em carboidrato, né? Caju, né? Castanha do caju, riquíssimo em carboidrato, tá? É uma das sementes que eu não como, tá? Então, nem o grão de bico, tá? E nem a castanha de caju, tá? Ela é muito saborosa, mas eu não como por causa disso. Eu tenho um índice de carboidratos altíssimos, tá? Bom, então a gente tem que ver quais são os alimentos que estão entrando aí. Coeficiente de anomalia do hipotálamo, do núcleo do hipotálamo, tá? Na realidade, aqui está relacionado à deficiência hormonal que levam a pessoa a engordar, tá? Então, deficiências hormonais. Então, quando a pessoa é uma pessoa gorda, como eu falei, tá? Bem assim, pessoa gorda que tem uma quantidade de gordura, né, muito grande, composta de triglicerídeos, com baixa capacidade de coeficiente de metabolismo e não tem nenhum problema hormonal, tá? É porque ela realmente está comendo tudo errado. Tá? Então, nós temos que resolver. Se a pessoa tem um pouquinho desse coeficiente de normalidade aí, tá? de hormonal, tá? Evidentemente que a gente pode tratar essa parte hormonal, tem que ver o que está acontecendo ali, tá? Que, infelizmente, a gente não tem quais os hormônios que são, tá? Mas a gente tem uma ideia aqui, né? Que estão hormônios, pode ser hormônios relacionados à tireoide aí, né? Que a pessoa com um hipotireoidismo que poderia estar relacionado aqui, a pessoa estar engordando. Necessariamente não precisa ser só tireoide, tá? Quanto mais alto aqui, pior a condição aí, então a gente tem que dar uma regulada nesses hormônios. A pessoa, mas eu não como nada e eu estou engordando e tal. Se ela tem aqui uma normalidade aumentada desses hormônios, tá? Dessa anormalidade, que aqui não é dos hormônios aumentados, é uma anormalidade, tá? Uma anomalia desses hormônios aumentada, tá? Aí sim pode estar relacionado à obesidade, tá? Neste caso, aqui no caso da Bárbara, se tivesse aumentado aqui, está normal, está até baixo aqui, tá bem, tá? Está intermediário aqui, né? Então, se tivesse com esse índice aqui de coeficiente de metabolismo anormal de lipídios e a normalidade do tecido adiposo diminuído aqui, no caso, e o aumento de triglicerídeos, né? E seria por causa da alimentação, não tem outro recurso, não existe outra coisa, tá? Mas aí é de ordem lá, genética e tal. Bom, mas iria aparecer aqui, tá? Um distúrbio, uma anormalidade aqui hormonal, tá? Bom, vamos lá para a pele. Aqui, na pele, tá? Nós temos vários índices aqui, tá? Então, aqui nós temos, tá? Muitas coisas que podem estar interferindo, tá? Professor, posso tirar só uma dúvida a respeito do gráfico? Dessa hiperinsulinemia, né? Tá, hiperinsulinemia. Se o valor ele der para mais, né, acima, é excesso de consumo excessivo de carboidratos, é isso? Falta de transporte de glicose? Você está falando... Do coeficiente de hiperinsulinemia.
Esse coeficiente de hiperglicemia é a quantidade de insulina produzida pelo organismo, está relacionado aos carboidratos, tá? Lembrando o seguinte, que excesso de carne vermelha, tá? Nós temos a glutamina que se transforma em açúcar, certo? Aí, por exemplo, diabético, por exemplo, né? Eu acho que todo mundo já deve ter tratado algum diabético, né? E a pessoa não consegue baixar, mesmo modificando a alimentação. Muitas vezes a pessoa não se dá conta que são dois, até eu falei ontem, né? São dois fatores que são relacionados à diabetes. O consumo de carne vermelha, tá? Em excesso, tá? Vai depender do grupo sanguíneo, o excesso vai depender do grupo sanguíneo, tá? Então, o excesso de carne vermelha e também o consumo de peixes, tá? O peixe, a carne do peixe tem o mesmo índice glicêmico do arroz, tá? Então, os dois têm o mesmo índice glicêmico, certo? Então, a pessoa, mas eu como peixe todo dia, peixe saudável. Então, aí uma conta pode ser um meio, dependendo de onde vem esse peixe, se vem de água doce ou de cativeiro, tem uma contaminação grande de metais tóxicos, tá? E um aumento da glicemia, tá? Pode estar acontecendo por causa do consumo excessivo de peixe ou de carne vermelha, certo? Então, não é só carboidratos, excessos também são ruins, né? Lembra que eu falei da alimentação cetogênica, que o pessoal acha que é só proteína. Não, é 30% de proteína e 70% de legumes e vegetais e saladas, tá? Sendo aí, pode entrar as castanhas e tal também, entra também aí a proteína também, né? E entra também ali o ômega 6, né? No caso, se usar linhaça, também tem o ômega 3. Então, vai depender de ter uma alimentação muito bem balanceada, certo? Ok? Professor, e um nível alto de estresse também não mexeria nessa parte hormonal? Bom, vai depender. O nível alto de estresse, ele está relacionado à ansiedade, tá? E a ansiedade leva a uma compulsão, tá, alimentar, tá? Então, seria nesse sentido, né? E não o que come vai transformar em gordura. É também o que está comendo em excesso, por causa de... Eu não vejo um nível de estresse em relação à questão da ansiedade. Como, por exemplo, eu estou com meu pai há 10 anos, né? Quando a doença é muito forte, 6 anos acamado. Então, esse tipo de estresse se vive, senão mexeria nessa parte aí. Tá, eu não entendi muito bem. Então, seria isso com uma pessoa... Pessoa vivendo numa situação estressante cotidiana, entendeu? Você cuidar de uma pessoa acamada, com demência e tudo mais, que você muda toda a sua vida, entendeu? Mas aí, assim, ó, se a pessoa está com, tudo bem, com estresse, acamada e tal, mas se ela está acamada, ela não gasta energia. Você tem que levar em consideração isso, tá? Não, o caso é o cuidador, não é o paciente, não. Ah, entendi. Eu pensei que era o paciente, agora entendi, tá? Eu estava pensando, pô, se a pessoa está acamada e ela tem esse estresse, tem tudo isso, claro que sim, tá? Mas aí o que acontece? É mais... vai depender de uma situação... Vai depender do que a pessoa está comendo também, né? Tá? Se a pessoa come corretamente, tá? A probabilidade... por exemplo, assim, uma alimentação cetogênica bem balanceada, como eu acabei de falar, dificilmente vai ter... Na realidade, ele é um tratamento para estresse, tá? Uma alimentação cetogênica bem balanceada é um tratamento para processos estressantes, tá? Ansiedade, né? Inclusive já foi comprovado, até passei uma matéria para vocês, que é relacionado aí à alimentação cetogênica em relação ao autismo, certo? Tá? E processos aí relacionados à desbiose, tá? E dificilmente, tá? Se você tem uma alimentação dessa forma, você vai ter um problema de obesidade, tá? Mesmo que tenha um fundo emocional aí, certo? Tá? Então, vai depender diretamente do tipo de alimentação que está sendo feito, tá? E, claro, também um tratamento aí, agora eu passei para vocês um compêndio, onde vai ter as fórmulas para ansiedade, para estresse ali e tal, vai ter tudo isso ali no compêndio que vocês vão poder utilizar. Oi, Denise, pode falar. Professor, o senhor falou da estrutura óssea, né? Da PMG.
Isso, E falou que o aparelho usa a referência P, que é a referência oriental. sempre P. Pois é, e o que que isso significa na análise do relatório? Então, quando chegar lá no relatório, eu vou explicar exatamente isso, Ah, tá? tá bom, Tá, então só aguarda mais um pouco aí. tá bom. Tá? Eu queria perguntar, professor, Pode falar. sobre essa questão aí que o rapaz perguntou agora, que é da carne, né? Que o senhor falou que é da carne, que é o quarto item, né? Ela é o quarto item, pouco acima do triglicérides, né? Essa daí, qual é a desvantagem dela? É quando ela está aumentada ou diminuída? Desculpe, o quarto, não me localizei aqui. O quarto item é a carne. Perdão, da onde você está falando? Lá da obesidade, da gordura, né? Da obesidade aí, dos itens da obesidade aí. Qual deles? Qual Esse deles? quarto, o quarto. Coeficiente da normalidade do hipotálamo? Ah, não, então não é, então é o terceiro, né? O terceiro. A hiperinsulina. Isso. Então, o terceiro aqui, ele está relacionado aqui ao excesso de glicose na corrente sanguínea, tá? Né? Também pode estar relacionado ao excesso de carne, ok? Então, Aí ele tem que estar para o lado direito ou para o lado esquerdo para representar isso? Não, ele sempre aumenta, né? Aqui, ó, você lembra que eu falei da frequência, tá? Aqui, ó, ele começa uma frequência baixa e vai só aumentando. Então, aí, se né? só aumentando, é sempre para o lado direito, tá? Isso. Obrigado. Okay? Beleza. Então, na pele aqui, a gente vê fatores, né, relacionados aí à oxidação, né, a problemas relacionados a metais tóxicos, a problemas farmacológicos, né? Então, isso tudo está aumentando os radicais livres da pele. Também danifica a proteína no corpo, DNA, etc., várias situações. Então, vários problemas relacionados a metais tóxicos, excesso de oxidação, cigarro, bebida alcoólica, tudo que tiver uma destruição, tá? Aí do colágeno também, tá? É um problema onde vocês vão ver índices de radicais livres na pele, como medicamentos, né? Todas essas situações, né? A pele ficará solta, formando rugas, além de secar, tá? Então, tem mais relacionado a radicais livres na pele. Tá? Então, excesso de oxidação. Aí, como é que a gente trata? Antioxidante. Como que a gente trata a pele? Não, a gente trata, isso vem de dentro para fora. Não é? A pele, ele é o maior órgão do corpo humano. Tá? Então, a pele reveste todo o corpo humano. Mas quem é que produz a pele? É fatores externos, diretamente na pele? Não. Tá? É o sistema endógeno. É de dentro para fora. Como é que você vai tratar? Aí entramos de novo lá nos hábitos alimentares, na escolha dos alimentos, no processo digestivo como um todo, né? Tá? E isso tudo vai gerar, tá, a qualidade da pele. Então, eu costumo dizer, a pessoa entra no meu consultório, eu vejo que a pele da pessoa está feia, né? Com manchas, né? Com espinhas, né? A pele está seca, já sei que é um problema intestinal. Por que é um problema intestinal? Tá? Porque é o que vai passar os nutrientes para o fígado. Mas esse processo intestinal vem da onde? De uma deficiência estomacal e também, muitas vezes, dos hábitos alimentares e do que a pessoa está escolhendo para comer. Tá? Então, as pessoas, às vezes, não se dão conta disso, certo? Tá? Índice de colágeno na pele. Na realidade, é a mesma situação, tá? Aqui, ó, radicais livres, índice de colágeno na pele. Então, nós temos todos esses princípios que estão relacionados ao intestino, tá? A produção de colágeno, a absorção de minerais, de vitaminas, e está diretamente relacionado aqui, tá? É o principal componente da manutenção morfológica e da estrutura da pele. Órgãos, tecidos, sendo importante matéria-prima na preparação do tecido lesionado, tá? Então, o que é isso aqui? É o colágeno, tá? Na realidade, é a formação da membrana da célula. Então, todas as nossas células utilizam colágeno, até as células do osso utilizam colágeno para poder fazer a adesão dos minerais, tá? Então, é muito importante que o colágeno seja preservado. O que destrói o colágeno? Por exemplo, mercúrio, chumbo,
né? Oxidação, radicais livres, né? Isso tudo vem da onde? Vem lá do processo, geralmente do processo digestivo e do contato com produtos tóxicos, tá? Então, tá sempre responsável, tá? Aí, como aqui, ó, o colágeno é um dos principais componentes organizacionais das estruturas do corpo humano, acabei de falar. É a proteína mais abundante, evidentemente, tá? E é responsável por cerca de 25% a 33% da proteína total do corpo, equivalente a 6% do peso corporal. Então, 6%, uma pessoa que tem 100 quilos, 6 quilos é colágeno, tá? Que está espalhado por vários tecidos do corpo. Então, também é muito relevante, tá? Essa situação da parte nutricional. Índice de oleosidade da pele, tá? A oleosidade da pele, quanto à atividade da secreção das glândulas sebáceas, está vigorosa quando ela está abundante, né, muita oleosidade, a pele mantém-se oleosa por longo tempo. A pele grossa, com poros largos, né, abertos, né, pode gerar acne e espinhas facilmente. Não é fácil gerar rugas. Na realidade, o que acontece? O nosso organismo ele é inteligente a um determinado ponto, tá? Então, o que acontece? Se você não tem o colágeno suficiente na pele, ele vai acabar providenciando pelo menos que essa pele fique com uma gordura, né, com uma oleosidade, para não ressecar facilmente. Então, aquelas pessoas que têm excesso de oleosidade, elas já é um sinal que também tem problemas relacionados ao colágeno, tá? Então, excesso de oleosidade está relacionado a inclusive várias situações, como tóxicas, né, metais tóxicos, tudo isso. Então, todos esses índices relacionados à pele, estão todos eles relacionados à mesma situação. E, como eu falei, está relacionado à parte nutricional, né? Então, aqui nós temos várias situações, né, onde nós vemos que, inclusive, o organismo ele tenta, vamos dizer assim, compensar situações, tá? Ele é um organismo inteligente, o cérebro reptiliano é inteligente a esse ponto, né, de compensar situações, tá? Então, aqui, ó, fala, deve selecionar-se produtos especiais e frescos para o cuidado da pele, ao mesmo tempo que esfoliação e limpeza profunda devem ser intensificadas na limpeza semanal. Durante o dia, deve-se manter a hidratação e evitar o sol. Na realidade, isso aqui é um grande erro, tá? Não é evitar o sol, é não se expor ao sol por muito tempo, certo? Tá? Então, você utiliza, por exemplo, o óleo de coco, tá? Então, aí um dos ensinamentos do Dr. Laí Ribeiro, tá? O óleo de coco, você vai para a praia, isso a gente já fez muitas vezes, tá? A gente vai para a praia, você vai lá e come uma colher de sopa de óleo de coco, tá? E você não precisa usar bronzeador, não, tá? Você vai bronzear naturalmente. Claro, você não vai ficar 6 horas, tá, exposto ao sol diretamente, né? Então, isso tem um prazo. Então, mais ou menos 2 horas, de 2 em 2 horas, você teria que usar uma colher de sopa de óleo de coco para não queimar, tá? Você vai bronzear sem se queimar gravemente, tá? Também se pode passar óleo de coco direto na pele, tá? Lembrando que a utilização de bronzeadores, tá? 99% dos bronzeadores, eles têm produtos à base de petróleo, tá? PMGs lá, né, da vida, né? Tá? Então, isso vai entrar pela pele, vai danificar a pele, pode ser que na hora não parece até que na hora está protegendo e tudo, mas ele vai danificar a pele, tá? E depois a pessoa toma o sol, o bronzeador vai evitar a produção da vitamina D3, tá? Mesmo que seja um bronzeador natural, como óleo de coco, onde não vai prejudicar a produção da vitamina D3, a pessoa sai do sol, ela tem que ficar pelo menos 2 horas sem tomar banho para essa vitamina D3 ser reabsorvida pela pele. Aí a pessoa chega e toma um banho, lava a vitamina D3 também, tá? Então precisa ter essa consciência aí, certo? A Gisele, por favor. Acertei teu nome, Gisele, tá? Pode falar. É verdade. Eu tenho dúvida nessa parte da oleosidade da pele. Ele Sim. faz a leitura do que exatamente? Do corpo todo
ou de uma parte do corpo? Porque, por exemplo, eu tenho uma pele hiper ressecada, minha pele, e a minha oleosidade deu aumentada. Eu tenho um rosto oleoso e tenho meu couro cabeludo oleoso, mas do pescoço para baixo é extra seca porque eu tenho problema de tireoide. Eu queria entender melhor essa parte. Ele vai indicar onde tem a oleosidade, tá? Que tá, não é específico em tal lugar, mas ele vai indicar essa situação, tá? Então, olha só. Entendi. Então, qualquer parte do corpo, qualquer parte que tiver uma oleosidade, ele aponta. Sempre, tá? Com certeza. Tá? Então, olha só, se você tem oleosidade no couro cabeludo e no rosto, tá? E o corpo está seco, a pele seca, aí há um problema relacionado também à parte nutricional. Alguma coisa não está acontecendo como deveria, tá? Então, você tem que observar qual é o tipo de alimentação ou qual tipo de produto você está utilizando que pode estar acontecendo isso. Então, por que o rosto e o couro cabeludo eles ficam mais oleosos? Tá? Porque é o que está exposto, né? Tá? Então, você não anda de biquíni o dia inteiro, certo? Você anda vestida, normalmente, pelo menos, né? Você anda vestida o dia inteiro, tá? Então, é a parte do corpo que você menos expõe. Também a oleosidade do corpo é absorvida pelas fibras do tecido, tá? Ok? Então, um tecido que é da roupa que você está usando, certo? Né? Então, também tem que levar em consideração isso, certo? Então, aí você tem que identificar qual é o tipo de sabonete que você está usando, né? Enfim, o tipo de shampoo que você está usando, porque os fatores externos, tá? Eles também influem, evidentemente, a gente está falando isso, sobre as toxicidades. Então, hoje, nós temos, até mesmo na escolha do sabonete que você usa, você está expondo sua pele, tá? À absorção de nutrientes que são tóxicos. A mesma coisa que o cloro, você toma banho, por exemplo, meu chuveiro, ele tem um filtro anticloro, tá? O cloro, o flúor é muito pouco, ele tem 15% só de retenção de flúor. Mas o mais importante é o cloro, porque o cloro na água, tá? O cloro é facilmente... Por exemplo, o flúor você toma, né? Você tem que engolir ele, dificilmente ele passa pela pele. Mas o cloro ele é facilmente absorvido pela pele, né? Então, você pode estar relacionado ao cloro da água também, aí da sua fornecedora de água, aí, né? Tá? Aí seria interessante também usar um filtro no chuveiro contra o cloro. Tá? Certo. Bom, então vimos aqui várias situações acontecendo aqui, índice de imunidade da pele, tá? Para aumentar a imunidade da pele, deve-se primeiro aumentar a imunidade do corpo todo, lembrando que tudo que eu estou falando é de dentro para fora, tá? Endógeno, todos esses problemas eles são endógenos, tá? Evidentemente que existem fatores agressivos externos, mas a maior parte é endógeno, tá? Prevenindo a invasão de micro-organismos como vírus, bactérias, fungos, problemas de alergias de pele, certo? Então, também, isso está tudo relacionado à parte endógena, tá? Então, alergias, bactérias, fungos, na realidade, nós produzimos uma barreira, a nossa primeira barreira impermeável que nós temos na pele, tá? É a umidade da pele, é o suor da pele. É a primeira barreira antibacteriana, antifúngica e antiviral que nós temos no nosso corpo, é a barreira da pele. Tá? Então, nossa pele, ela produz. Se você for pegar a pele e colocar no microscópio, você vai ver uma infinidade de micro-organismos. Mas não adianta você tomar banho, tá? Você tomar banho, usar sabonete, usar desinfetante. Na realidade, você vai ressecar a pele, tá? Causando microfissuras nesse tecido, onde o maior número de micro-organismos vão se acumular. Tá? Então, tomar banho excessivo é pior do que tomar um banho por dia só. Tá? Você vai tomar 3 banhos por dia, por exemplo, você vai ressecar a pele, tá? E vai piorar a situação da sua pele. Então, se você tomar um banho apenas por dia, tá? Você vai ter uma pele muito mais saudável, tá? Vai ter mais condições de micro-organismos na pele, tá? De proteção contra micro-organismos na pele, tá? Que possam te fazer mal. Tá? Então, a pele ressecada
se você olhar no microscópio, você vai ver que tem muito, pode ser até por excesso de banho, vai ter muito mais micro-organismo naquelas fissuras, tá? Do que uma pele que não tem tanto abrasão assim de produtos químicos, né? Que são produtos químicos que a gente usa para tomar banho, tá? Bom, então, nós temos aqui, as pessoas deveriam prestar atenção em comer mais fungos, como o shiitake, o jimesh preto, tá? Orelha de Judas, tá? A trêmula, o cogumelo enoque, tá? A grossiba e demais fungos de consumo comum. São cogumelos, né, pessoal? Tá? Na realidade, agora a gente está lançando no mercado um produto que se chama Imune Shiitake, tá? Justamente tem a ver com essa parte, é por isso que o nome é Imune, né? Imune Shiitake, porque tem a ver com a parte da imunidade, tá? Vegetais, frutas de cor escura, como repolho, berinjela roxa, uva roxa, batata doce, né? Comidas contendo mais zinco, então nós fizemos aqui a mistura com zinco, né? Zinco, selênio, né? Na realidade, colocamos picolinato de cromo e tal, para, vamos dizer assim, otimizar essa... Shiitake está faltando um i ali, tá? Para otimizar esses benefícios que o shiitake traz, tá? Então, assim, ó, comidas contendo mais zinco, como fígado. Hoje a gente dificilmente come vísceras, né? Então, hoje também não dá para comer um fígado de boi que é criado aí para abate, né? Porque tem muitos antibióticos, muitas toxinas, né? Tá? Frutos do mar, que também já, como eu falei, pode ter uma contaminações de mercúrio, né? Quanto maior ou mais velho o fruto do mar, tá? Mais contaminação com metais tóxicos, né? Maçã é muito bom, né? Tá? Também não pode ser CD, mas se a maçã é boa, né? Tem um ácido málico aí, né? Que é excelente. O zinco pode aumentar a imunidade, sendo ao mesmo tempo benéfico para a pele, sendo capaz de reduzir a sua sensibilidade. As pessoas devem fazer mais exercícios moderados, na realidade, né? Aquilo que eu falei, nós fomos feitos para fazer a movimentação, além de trabalhar e descansar de maneira razoável, acordando e dormindo cedo. Na realidade, aqui nós estamos falando aqui em produção hormonal, onde nós temos aí a produção da melatonina. Lembrando que, agora uma dica aí, tá? As pessoas, quando elas comem carboidrato à noite, tá? Elas aumentam o nível de insulina. A insulina é antagônica à melatonina. Então, por exemplo, crianças, a criança chega em casa, ou os pais chegam em casa, né, mais tarde, né, do trabalho, e geralmente o que acontece? As crianças comem carboidratos, né? Aí a criança fica agitada, não quer ir dormir, ou vai dormir muito tarde, fica até às vezes incomodativa, né? Tá? Que também isso não é nenhum benefício para ela, né? Ficam super agitadas, aí vão fazer atividades que não deveriam estar fazendo à noite, por causa do carboidrato, subiu demais a glicose, que as crianças elas têm facilidade de aumentar a glicose, né? E ficam hiperativas e dormem tarde, perdendo o ponto da melatonina, que o melhor ponto da melatonina, a melhor produção de melatonina, que segundo nível de melatonina, é em torno de 11 horas da noite, tá? Então, às vezes, as crianças vão dormir depois das 11 horas da noite e aí perdem essa melatonina importantíssima, né? E dormem mal, acordam cansadas, aí passam o dia sem render, chega em casa, come carboidrato, aí parece que liga a criança, às vezes o adulto também, né? Fica com aquela hiperatividade, dorme tarde, e aí é um processo que esse processo ele acaba causando patologias, tá? É um processo bem degradante esse, tá? Então, à noite não se come carboidratos, tá? Então, lembrando aí que a alimentação cetogênica seria uma boa substituição aí à noite, tá? Não é uma alimentação cara, tá? Pelo contrário, tá? É uma alimentação que se torna muito barata, porque é uma alimentação mais nutritiva, tá? Do ponto de vista orgânico, e a pessoa não sente tanta fome, consequentemente não come tanto, tá? Então, ela acaba sendo uma alimentação bem mais barata do que você comer carboidratos. Geralmente, o que é a pessoa? As pessoas pedem lanches, né? Às vezes à noite, então vem lá
um lanche, um X ou uma pizza, e sempre está relacionado a um carboidrato. E quando você come isso à noite, pronto, você já pode dar adeus aí uma noite de sono reparadora, tá? Bom. Professor, no meu tempo não tinha fast food, mas eu tinha uma vozinha, a gente jantava cedo, mas na hora de dormir, ela põe a mesa como se fosse um café da manhã, leitinho quentinho, chocolate. Mas eu acho que naquele tempo... Ai, era tão bom! Mas nós não tínhamos tanta toxina, o alimento era de melhor qualidade, né? Com certeza. Mas aí você carrega, né? Verdade, vou tomar um leitinho para dormir. Hoje eu tomo um chazinho de camomila sem açúcar. Somos dois. Somos dois. Tá? Tomar nada para dormir, parece que você não está indo dormir feliz. É verdade. Então, a gente tem que cuidar bastante. A gente trabalha demais, tá? Eu trabalho em torno de 12 horas por dia, é o mínimo. Eu trabalho 12 horas por dia direto, todos os dias, às vezes sábado e domingo também. Hoje eu estou trabalhando também, né? Mas geralmente é difícil a gente conseguir. Num mês a gente tem de lazer um fim de semana, tá? É o que a nossa meta agora vai ser 2 fins de semana, pelo menos, de descanso para a gente poder fazer o que a gente quer, tá? E descansar. Na realidade, a gente tem uma casa em São Francisco de Paula, que é na Serra, né? E tem um terreno bem grande, então lá tem sempre o que fazer, cortar grama, tem sempre alguma coisa para podar, é muito frio lá, então a gente tem lenha, tem que cortar lenha, enfim, a gente tem que sempre fazer, mas são coisas divertidas, né? Aí a gente vai fim de semana, vamos descansar? Vamos fazer 70 quilômetros de bicicleta. Legal, então vamos descansar. Então é sempre essa situação assim. Só não vai cortar a perna, né? E nem cair da escada. Tá bom, Cibele, a próxima vez eu vou pensar nisso. Então, a Cibele tá rindo aí porque eu fui cortar uma árvore com uma motosserra e acabou dando um problema lá e eu passei a motosserra na perna. Foi até o osso, né? Mas foi rápido até o concerto. Essa aí foi o rápido concerto, tá? Bom, então... Então, vamos ver aqui. A hidratação está relacionada à hidratação, índice de hidratação da pele, né? Então, a pele seca é a principal reclamação das mulheres aí, né? Uma pesquisa recente mostra que 60% das mulheres estão preocupadas com problemas de pele seca, mais até do que as rugas. 70% delas afirmam que no inverno a pele fica muito seca, enquanto 40% delas possuem pele seca. No verão, as taxas são de 34%, 15%, respectivamente. Razões que causam a pele seca incluem aumento da idade, evidentemente, a oxidação, né? Necessariamente não precisa ser assim, né? Tá? A gente tem aí suplementações específicas para isso, tá? Então, o aumento da idade, secreção da gordura, né, do sebo insuficiente, que seria a tradução, né, seria da gordura insuficiente, da hidratação da pele. A pele precisa também ter, as glândulas sebáceas, elas produzem uma gordura também para trazer uma lubrificação para a pele, tá? A queda de temperatura, então, em ambientes muito frios, né, tá? Também está relacionado aí a essa deficiência dessa lubrificação da pele, tá? Falta de sono, acabei de falar sobre falta de sono, né? Então, coisas que incluem aí esses fenômenos aí da falta de sono, né? Da quebra do ciclo circadiano, tá? Perda de peso e preferências exageradas por determinados alimentos, tá? Então, alimentos, como eu falei, carboidratos, né? Principalmente aí à noite, não são interessantes, tá? Outras razões: calor excessivo em ambientes fechados, banho com água muito quente por muito tempo, tá? Uso de sabão, detergente, tudo isso a gente acabou de falar, né? Mudanças endócrinas, por exemplo, redução do estrogênio, do período de pós-menopausa. Então, na realidade, o que acontece? O estrogênio, tá? Aí, no caso, o estradiol é um estrogênio que é importantíssimo aí, né? Para a manutenção da boa saúde da mulher, certo? Inclusive na parte da pele também, né? Então, entra
Na realidade principal aí entra a progesterona, né? A progesterona, na realidade, é o primeiro canal de produção de testosterona, tá? Então, sem a progesterona, tá? Inclusive para o homem também, que tem progesterona no nível mais baixo que a mulher, na realidade, nós temos os mesmos hormônios em níveis diferentes, mas para o homem também é importante você utilizar a progesterona para a produção de testosterona, tá? Então, como eu falei, em níveis bem diferentes, tá? É praticamente o inverso, né? Testosterona para o homem é mais e a progesterona é bem menos, e para a mulher a testosterona é bem menos e a progesterona é bem mais, tá? É quase mais ou menos a mesma relação aí, certo? Perda de hidratação na pele, tá? Então, aqui também está relacionado a perda de hidratação da pele, relacionado a todos aqueles fatores em cima que a gente já mencionou, né? Então, todos esses fatores eles estão relacionados a situações endógenas, né? Então, especificamente, tá? Você pode ter algum índice que mais relacionado a outros do que não, tá? Então, inclusive, glândulas sebáceas de suor, reduzindo a hidratação da pele. Então, aqui nós temos essa índice de hidratação da pele e a perda de hidratação da pele, tá? Alguns fatores, como o frio, né? Então, períodos noturnos e diurnos relacionados aí a excesso de temperatura, diferentes temperaturas, né? Então, a pessoa é muito frio ou muito quente, né? A pessoa transpira demais, né? Também e acaba perdendo essa hidratação da pele, né? Em excesso de suor também acontece. Secreção das glândulas sebáceas e do suor é reduzido, também está relacionado aí, tá? O conteúdo de água das células da perda também declina bastante, então diminui bastante. O que acontece? Aquela quantidade mínima de água que a pessoa precisa tomar também influencia na hidratação da pele. Então, se a pessoa tem uma perda de hidratação na pele, é porque provavelmente também ela não está se hidratando adequadamente, que é um dos motivos principais aí, tá? Índice de dilatação dos vasos sanguíneos. E esse índice de dilatação dos vasos sanguíneos pode ser causada pela telangiectasia, tá? Que também tem aquela relação com o fígado, tá? Que é aquela rede de microartérias, tá? Que manifesta geralmente na face abdomenádica como linhas vermelhas musculares ou lineares, sendo uma doença de pele comum, causando queimação e irritação de diferentes graus em algumas pessoas. Na realidade, o que ele está comentando aqui, vamos traduzir isso aqui, tá? Então, a telangiectasia está mais relacionada aí à microvascularização, relacionado aí a problemas de fígado. Aqui também está relacionado, mas aqui a gente conhece mais como rosácea, tá? Então, a pessoa que também está relacionado a problemas endógenos, tá? Então, a pessoa tem uma rosácea, né? A pele fica vermelha, fica aquela dilatação, né? Daqueles microvasos, né? Então, está mais relacionada pela pessoa, olha para a pessoa está avermelhada, né? Então, seria mais uma rosácea, tá? Isso aí causado também por problemas digestivos, certo? Tá? Índice de elasticidade da pele, tá? E também vamos falar aqui do colágeno, tá? A falta de hidratação, né? Índice de melanina na pele, aqui é interessante, tá? O índice de melanina da pele, tá? Pode ser encontrado em grande quantidade na pele, a melanina, né? Tá? Inclusive, a melanina é responsável pela coloração dos olhos também, tá? Da íris, né? Membrana mucosa, retina, que acabei de falar aqui, nos olhos, né? Tá? Pia mater, vesícula biliar, ovário, etc. Na realidade, está relacionada a todos os tecidos, praticamente, tá? É composta de melanócitos, tá? Os melanócitos da pele, geralmente, são distribuídos na última camada basal da epiderme, então é bem na superfície,
né, da pele. A epiderme humana pode ter cerca de 2 bilhões de melanócitos, pesando cerca de 1 quilo. Tá? Então, 1 quilo do corpo pode ser melanócitos aí, né? Sendo simetricamente distribuídos pelo corpo, com uma média de 1.560 por milímetro quadrado. É o que dá a tonalidade da pele. Tá? Então, às vezes, por exemplo, a melanina da pele, você pode ver que está aumentada e a pessoa tem uma cor de pele mais escurecida. Tá? Então, pode estar relacionado a isso, certo? Tá? No entanto, a biossíntese da melanina é muito complexa, sendo formada pela reação da tirosinase no cromóforo, tá? Melanina imatura, que é o que quis dizer aqui, tá? Desordens em qualquer elo da formação da melanina, tá? No caso do vitiligo, pode afetar o metabolismo, resultando em mudanças de cor da pele. Isso aqui é relacionado a uma doença autoimune, relacionado aí à desbiose intestinal, tá certo? E os queratinócitos, tá? A pele é dividida em epiderme, derme e tecido subcutâneo. A epiderme da pele é dividida em 5 níveis de camada basal: camada de células espinhosas, camada granular, camada transparente e extrato córneo, da base protopo, né? Então, antes da superfície da pele. As células da pele começam a crescer e, a partir da camada basal, passando pelos processos de envelhecimento e morte, à medida em que se dirigem para as camadas exteriores, tá? Então, o extrato córneo é o produto final da contínua regeneração das células da pele, de modo que, quando o extrato córneo da superfície da pele é grosso, ele vai engrossando, né? A mesma irá perder o viço, ficando escura, descascada, enrugada, além de gerar acne, etc. O ciclo de formação do extrato córneo da pele dura 1 mês, motivo pelo qual especialistas em beleza recomendam a sua remoção a cada 28 dias, que seria a esfoliação da pele. Na realidade, esses queratinócitos, eles são oxidáveis, tá? Então, vamos traduzir isso aqui. Eles, vocês entenderam que as camadas da pele vão se regenerando e vão limpando, né? O tecido da pele, ela vai sendo excretada para fora, né? Então, com a oxidação da pele, você vai ter camadas de pele mais dura, que acontece muito nas pessoas de idade. Então, aquelas manchas marrons, né? Então, é uma oxidação desses queratinócitos, tá? E elas podem ficar até em alto relevo, elas ficam grossas, né? Então, isso mostra uma oxidação. Vocês podem ver que a gente chama de manchas senis, né? Por quê? Porque são pessoas mais velhas, que são mais oxidadas. E essa camada de pele, ela vai tendo essa oxidação, ela vai se aglutinando, tá? Em placas, né? E vai ficando escamosa, né? Ela vai escamando, ela fica seca, provavelmente todos vocês já devem ter visto isso, tá? Isso se dá a oxidação, isso a gente consegue regenerar. Como? Também com uma forma endógena. Pode ser externo, você vai limpando só a superfície, tá? Mas você não impede que aconteça. Então, para você impedir que aconteça, você tem que trabalhar de uma forma endógena, né? Com todos os nutrientes, entra também aí a parte hormonal, tá? Então, com todos os nutrientes necessários para que a pele possa se regenerar, tá? De uma forma homogênea e sem ter a oxidação. Então, oxidação, carboidratos, né? Metais tóxicos, todos aqueles produtos que nós vimos, vai mostrar uma oxidação da pele, tá? Então, o que acontece aqui? Ela tem um tom de pele pouquinha coisa, tá? Mais acentuada, tá? Mas ela tem um índice de queratinócitos muito alto, oxidação extrema da pele aqui, tá? Ok? Olha que está bem elevado, está quase entrando no vermelho. Vamos olhar lá. Aqui, ó. Então, ela vai entrar no vermelho em 3.316. Olha aqui, ó. 3.001, está bem próximo do vermelho, certo?
tá? Então, ela tem que usar bastante maquiagem, isso aparece muito no rosto, né? Então, hoje a gente já conseguiu melhorar bastante isso, né? Tá? Mas ela usa muita maquiagem por causa disso, tá? E é uma coisa relativamente normal. Então, passa aquele creme corretivo e depois faz a maquiagem, né, para eliminar esses imperfeições da pele, que são, na realidade, oxidação, são esses queratinócitos que estão oxidando. Então, quanto mais, imagina, ela tem só 36 anos, aí o que acontece? Isso também está relacionado à medicação, tá? A anticoncepcional, medicação, a deficiência alimentar, está tudo relacionado a isso, tá? Então, você fazendo e tem mulheres que gastam uma fortuna aí para tratar a pele, mas continuam comendo tudo errado, né? Bom, vamos lá nos olhos, tá? Então, os olhos aqui, tá? Nós temos algumas situações importantes, tá? Bolsa sobre os olhos, tá? É causado pelo relaxamento da pele do rosto, do tecido subcutâneo, da musculatura e do septo orbital. O excesso de gordura no pós-orbital causa a protuberância em forma de bolsas, né? Então, são aquelas pessoas que têm aquelas bolsas inchadas, né, em volta dos olhos. Os orientais, principalmente os homens, têm muito. Você pode ver que os chineses mais velhos, normalmente eles têm essa bolsa dos olhos bem aumentados, né? Então, forma essa gordura, ela é formada ali, tá? Bom, colágeno na ruga dos olhos, é o famoso pé de galinha, né? É aqui na lateral, onde o colágeno, quase joguei meu óculos no chão, o colágeno acaba ficando deficiente, principalmente com a idade também, né? Tá? Então, as pessoas, o pessoal usa a botulínica, né? Tá? Para evitar que o músculo que a pessoa faz assim aparece, né? Então, a pessoa que nem a Ana Maria Braga, né? Tu nunca sabe se ela está rindo, se ela não está rindo, porque ela usa botox no rosto todo, né? Então, e aí não mexe a musculatura para não aparecer a ruga. Isso, enfim, cada um, né? Tá? Bom, então, pigmentação da pele, tá? Índice de olheiras, né? As olheiras ocorrem devido à noite sem dormir, tá? Então, a pessoa tem aquela olheira fica também de noite sem dormir, irritabilidade emocional, fadiga ocular, envelhecimento, lentidão do sangue venoso, isso também tem a ver com a parte cardiovascular, tá? Inflamação venosa, né? Tá? Também pode estar ocorrendo, isso está tudo relacionado à alimentação também, tá? Fornecimento. Às vezes, mas tudo para ele é alimentação. Então, como eu falei, é o eixo da balança, tá? O eixo da balança é a parte nutricional. Aí você pode ter situações emocionais, você pode ter situações externas, com certeza, tá? Mas o cerne da situação é nutricional, né? É por isso que nós temos, como eu falei, um intestino que tem 9 metros de comprimento, com uma área até de 2 quadras de tênis de absorção, né? Então, por quê? Porque nós precisamos de nutrientes para poder suprir todas as necessidades do corpo, certo? Então, sim, a parte nutricional a principal fonte de energia do nosso corpo, certo? Então, evidentemente que existem outras situações, mas essa é a fundamental, tá? Então, colágeno e tal. Então, nós estamos vendo aqui, tá realmente várias coisas relacionadas, né, tá, ao metabolismo, né, a hipóxia, né, a falta de oxigenação. Aqui fala escurecimento do sangue, não é bem isso, tá? É sim seria a viscosidade do sangue, a condensação do sangue, né? Então, seria como ele está como um escurecimento do sangue, né? Então, fica aquele sangue mais... você retira o sangue da pessoa e você vê que o sangue não é bem vermelhinho, né? O sangue parece que é mais marronzinho, e isso está relacionado à oxidação, tá? Também pode ser falta de água, excesso de toxicidade no sangue, tá?
estagnação e escurecimento da área dos olhos, né? Então, está bem relacionado com outros fatores também, todos endógenos, tá, pessoal? E hábitos de vida, né? Quem tem os hábitos de vida saudáveis, tá? A pessoa tem, vamos dizer assim, respeita o ciclo circadiano, né? Então, tem um bom horário para dormir. Agora, aquelas pessoas que têm aqueles hábitos de vida noturno, tá? Geralmente têm problemas relacionados, tá? A esse tipo de situação, sempre com olheiras, tu olha, tem os olhos inchados, enfim, né? Fica meio roxo aqui embaixo do olho, né? Então, estão todos esses... pessoas que dormem mal, tá? Então, tem todos esses casos aqui, né? Eu tenho aqui no consultório. Eu trato de um rapaz, né? Na realidade, já tem 50 anos, tá? Ele trabalha no polo petroquímico, o trabalho dele é noturno, ele só tem trabalho noturno por turnos, né? Então, turnos é 48 por 24, então ele trabalha 48 horas direto e 24 de descanso, tá? Então, nessas 48 horas, a gente faz um trabalho de suplementação, tá? Para o organismo dele não sentir tanto a deficiência de melatonina durante a noite, tá? E no dia de descanso, tá? A gente volta num ritmo para o organismo não sentir tanto isso e, nossa, melhorou bastante a vida dele, tá? Isso, né? Afrouxamento e queda. Esse afrouxamento e queda aqui, ele está causado pela degeneração das fibras celulares, o que faz com que a pele perca elasticidade. A perda de gordura substancial faz com que a pele perca, né, o suporte e desça. Na realidade, também aqui está relacionado ao colágeno, né? O afrouxamento da musculatura subcutânea também faz a pele ficar frouxa. Na realidade, pessoal, esse índice de afrouxamento e queda aqui é do corpo todo, tá? Isso aqui você pode identificar no corpo inteiro, certo? Então, está todo relacionado aqui, certo? Esse afrouxamento e queda, tá? Então, você vê aqui a deficiência da musculatura, tá? A deficiência do colágeno, certo? E isso tudo interfere aqui, né, nesse índice aqui que é o afrouxamento e queda, tá? O edema, tá, ocorre por causa da má circulação do sangue, impossibilitando a eliminação de todo o excesso de água a tempo, né, dentro de um prazo que deveria acontecer. Estagnação da água, do microtratamento, estagnação da água em microtratamento e até mesmo por refiltração da pele, causando inchaço mesmo a nível ocular. Na realidade, isso aqui tem muito a ver com a parte renal, tá? Então, o sistema renal não está funcionando direito, não consegue processar a água do corpo, tá? E acaba causando inchaço, né? Também isso aqui pode ser identificado como no corpo todo, tá? Então, não é só num lugar específico que acontece isso, tá? Mas como um corpo todo. Então, tem alguns itens que vocês podem entender que é o corpo todo e alguns é específico, certo? Então, afrouxamento e queda é corpo todo, edema também é o corpo todo, tá? Muitas vezes você pode ver, principalmente as mulheres, né, que usam, no verão, usam sandálias, tal, aí chega em casa, ou a meia, né, e tira a meia e fica aquela marca no tornozelo, né? E aí você vê que existe um problema relacionado aí à parte renal, tá? Então, uma retenção hídrica, né? Que pode ser também, na realidade pode ser não, é tudo causado aí por processos endógenos aí, né? Então, alimentação, toxicidade, várias situações que tem que levar em consideração. Não é uma coisa só, tá? É sempre tudo multifatorial, tá? Atividade das células dos olhos. Aqui, gente, tá? Eu nem vou ler tudo aqui, tá? O que acontece? Ele vai dar uma explicação aqui, tá? Isso que está muito relacionado à catarata, tá? A catarata, a dificuldade que o organismo tem de lidar com essa situação conforme vai passando o tempo, acaba criando um espessamento, tá?
ali no cristalino, né? E acaba criando a catarata, tá? Esse embaçamento, que na realidade já se sabe que também é uma doença autoimune. Então, o que acontece? Uma doença autoimune tem relação com alimentação, com estômago, intestino, com tudo isso. Vocês veem a conexão, vocês percebem isso? Tá? Como tudo está bem relacionado com a parte nutricional e a parte digestiva, tá? Então, aqui também é ali relacionado à catarata. Tá? Então, aumento da atividade das células dos olhos significa que a pessoa está aumentando aí. Tem tratamento? Tem tratamento. Tá? Inclusive, eu tenho, acho que no compêndio, deixei uma forma para vocês para isso. Tá? Fadiga visual. Bom, fadiga visual, né? A pessoa sabe aí que tem bem relacionado aí a nosso cotidiano aí, né? Computador, celular, a televisão, a luz de noite em casa, a luz branca, né? Isso tudo traz essa situação aí de fadiga visual, né? Então, a pessoa lê em ambiente escuro. Hoje a gente está lendo mais no computador, né? Dificilmente você pega um livro para ler, né? Você lê tudo no computador. Então, essa luz que a tela do computador emite diretamente na retina, ela causa fadiga visual também, tá? Então, o nosso olho, ele foi feito para enxergar a refração da luz, tá? Então, a luz bate nos objetos, reflete e você enxerga, né? Você transmite pela retina, tá? E chega até o cérebro na forma lá e transforma numa imagem, né? Tá? Numa informação e ele transforma numa imagem. Só que o nosso olho não foi feito para ver diretamente essa luz, tá? Então, a luz que é projetada aqui no monitor, ela está entrando direto na sua retina. E isso não é interessante. Isso o pessoal tem utilizado, até mesmo para crianças pequenas, e acham bonitinho, né? Que a criança pequena já consegue até fazer coisas no celular, né? Tá? Então, hoje teve uma criança, foi ontem à noite, né? Tocou a ligação o telefone da Simone, a Simone foi atender e, na realidade, era um bebê que pegou o telefone da mãe, estava brincando e ligou para a Simone. Tá? Foi o Benjamin, né, Simone? Tá? Quantos anos ele tem? 3 anos. O Benjamin já está ligando para as pessoas. Ele olha a foto, ele vai lá olhando a foto da pessoa, quando ele conhece, ele vai lá e pá, liga. Estou ligando para alguém. Né? Então, com 3 anos de idade. Tá? Então, isso não é interessante. Né? Isso vai acabar também afetando, tá? A nível cerebral, isso. Né? Não é interessante, certo? Ok? Vamos lá. Desculpe, que eu falei sobre os índices e não mostrei aqui os índices para vocês, né? Então, aqui, ó, bolsa nos olhos eu só tenho aumentado, eu não tenho diminuído. Colágeno eu vou ter só diminuído, eu não vou ter aumentado, né? Ninguém tem colágeno aumentado no corpo, é só diminuído, tá? Pigmentação da pele, claro, vocês vão olhar pelas frequências lá, né? Mas vamos ali pelo raciocínio lógico, tá? Pigmentação da pele, ninguém tem pigmentação da pele diminuída, né? Tá? Nós só temos aumentado, né? Então, talvez um albino vai ter lá um nível mínimo, né? Tá? Eu nunca vi ninguém com um nível muito baixo, tá? Então, vai ter só aumentado aqui a pigmentação da pele, tá? Índice de olheiras aqui no caso, né? Então, essa pigmentação da pele, às vezes tem alguns títulos aqui desses parâmetros que não, ao meu ponto de vista, não estariam bem certos. Então, pigmentação da pele, tá? Devia de ser mais relacionado lá à pele, né? Seria mais relacionado lá aos melanócitos, né? Tá? A melanina, desculpe, né? Da pele, tá? Que seria a pigmentação da pele, certo? Mas aqui a gente vê que é o índice de olheiras, né? Então, aquela situação que eu li para vocês ali embaixo. Obstrução linfática. Então, obstrução linfática aqui também é aumentado, não tem obstrução diminuída, tá? Afrouxamento e queda, infelizmente é só aumentado, não tem, né, a não ser que fosse uma gravidade diminuída, aí a gente poderia talvez aí ter um índice aqui, né, diminuído, né? Edema, como eu falei, né, fica retenção de líquidos, então só tem aumentado.
Atividade da célula dos olhos, catarata, certo? Fadiga visual, tá? Então, aqui também está relacionado, aumentado aí, em relação aí a todos aqueles fatores que eu acabei de ler para vocês ali, tá? O colágeno, tá? Então, o colágeno aqui, eu não vou ler todo o colágeno, tá? Porque aqui vai ser, várias situações vão estar relacionadas, depois vocês leem essas situações aqui. Mas o colágeno, ele tem todas as, como eu falei, todas as células do corpo, eles usam colágeno. Então, se você tem uma maioria, tá, de deficiência, não tem colágeno aumentado, que são todos os índices para baixo, tá? Não tem nenhum índice aqui para cima. Então, aqui no colágeno, onde você vê que tem uma maioria de situações de colágeno, principalmente em dentes, articulações, tecido muscular, você vê que você tem uma deficiência de colágeno, tá? Uma deficiência pequena de colágeno, tá? Então, como aqui, ó, tá levemente mais baixo do que o mínimo, tá? É uma coisa que não é tão séria, mas nós vemos aqui dentes, importantíssimos, né? Então, inclusive, as pessoas de mais idade, elas começam a fragmentar os dentes, né? Então, começa a haver a perda dos dentes aí, e não é interessante estar relacionado aí ao colágeno, certo? Articulação, as articulações, elas são dependentes do colágeno, né? Elas precisam ter a flexibilidade, né? E o tecido muscular também, a elasticidade, inclusive de tendões, também está relacionado ao colágeno. Então, o colágeno está responsável aí por todas as membranas das células do nosso corpo, né? Tá? Inclusive, até como eu falei, na parte óssea, para poder, vamos dizer assim, grudar, né? Tá? Fixar os minerais nos ossos. Então, aqui entra uma parte nutricional, como a gente já falou, aí do sopas de ossos, o pé de galinha, enfim, tem várias receitas aí que vocês na internet que são fáceis de fazer, tá? Então, é cozido aquele osso, né, por algum tempo. Você também pode fazer sopas, né, com o caldo de ossos, né, você utiliza aquele caldo de ossos para fazer sopas, saem sopas bem, bem saborosas, tá? Bom, aí entra esse problema quando a pessoa é só vegetariana, tá? Opta por ser vegetariana, acaba não tendo essa absorção, né? Da onde é que ela vai tirar o colágeno, né? O colágeno para poder fazer uma suplementação, tá? Então precisa, por exemplo, colágeno hidrolisado, tá? É um colágeno que ele vai ser absorvido pelo corpo como uma proteína, né? Então quem é vegetariano nem colágeno, porque colágeno é um produto animal, né? Não existe um colágeno vegetal, tá? Pelo menos talvez um sintético possa ser produzido, mas eu não tenho conhecimento de nenhum, tá? Então, a pessoa que é vegetariana, ela vai ter um problema. As pessoas que são veganas, principalmente, elas geralmente, quando, evidentemente, tem que passar algum tempo, alguns anos, né? Ela vai ver que vai ter ali uma deficiência de colágeno, o cabelo já não fica tão bonito, a pele já não está tão bonita, os olhos... Vai depender também da idade, do armazenamento que ela já teve durante a vida, porque ela, de repente, escolhe ser vegana, né? Então, ontem eu dei aqui um exemplo de uma paciente que é grupo sanguíneo O, que é importantíssima proteína animal, tá? Para o grupo sanguíneo O, ela resolveu ser vegana, tá? Ela resolveu ser vegana, tá? Por causa do grupo que ela estava participando, convenceram ela que ela tinha que ser vegana, por pena dos animaizinhos que eram criados, enfim, né? Várias situações, né? Não tem problema nenhum, não sou contra, eu tenho pacientes que são veganos, mas que tem que fazer uma suplementação constante, entendeu? Tá? Então, muitas vezes eu não digo de onde vem aquele produto, porque é de origem animal, né? Tá? Então, eu não digo, faço suplementação, mas eu não digo, olha, então você está comendo aqui um produto animal e tal. Não vou dizer isso, tá? Então, os aminoácidos, eles são, os essenciais são aí, geralmente, extraídos de origem animal, né? É um dos produtos, mas não adianta, você não pode ir contra a estrutura do seu DNA, né? Então, você vai acabar ficando doente. Então, ela arranjou uma encrenca para a vida dela, tá? Que provavelmente não vai por muito tempo, que é a esclerose lateral amiotrófica, tá? Então, infelizmente, ela já chegou para mim
com várias lesões a gente dificilmente consegue melhorar, tá? A gente pode tentar, mas é difícil a melhora das lesões, né? Mas pelo menos a estabilidade a gente consegue, né? Então, no caso, ela já se alimenta por sonda, tem dificuldade de respiração, já não se movimenta praticamente mais, né? Então, evidentemente, a gente sabe que um organismo nessas condições tem um tempo limitado, tá? De sobrevivência, mas porque nós somos seres que devem ser ativos, né? Então, uma pessoa que fica muito tempo na cama, que já tem várias debilidades, não consegue fazer atividade física, a gente sabe que o tempo de vida por aqui vai ser meio curto, né? Tá? Mas a gente tenta ajudar da melhor maneira possível para ter aí uma qualidade de vida melhor, certo? Fala, Marcelo. Professor, se sabe que tem vários tipos de colágeno. Colágeno hidrolisado seria o mais básico, o verisol já mais voltado para pele, cabelo e unha, o tipo 2 para as articulações. Mas no caso, quando a gente pega sistema reprodutivo, sistema nervoso, sistema imunológico, olhos, qual que seria o melhor tipo de colágeno? Então, na realidade, ali, o melhor tipo de colágeno, primeiro você tem que, como eu falei, o colágeno, a suplementação de colágeno, ele vai depender da condição orgânica. Então, você primeiro tem que corrigir a condição orgânica, minerais, vitaminas, aminoácidos, né? Você tem que corrigir tudo isso para que tudo isso fique adequado e depois você fazer uma suplementação de colágeno. Então, o colágeno verisol seria um colágeno excelente nessa condição aí, tá? Na realidade, uma mistura, o C2, o verisol, seria uma combinação bacana aí, tá? Para você, inclusive para problemas articulares, né? Então, eu tenho ali alguma forma, se eu não me engano, eu deixei uma forma para vocês bem interessante ali, que tem tido um efeito muito grande, onde tem, geralmente, para regeneração articular, entra com um anti-inflamatório, como o MSM, que é um enxofre orgânico, né? Tá? As canela de velho, tem ali. Então, tem é uma composição de situações que vão ajudar. São anti-inflamatórios que diminuem a inflamação do corpo, melhorando a absorção do colágeno. Então, também tem corpo inflamado, você vai dar colágeno, você vai botar o dinheiro fora. Tá? Então, seria essa parte, por exemplo, sistema nervoso, sistema reprodutor, antes é ajeitar o corpo como um todo do que pensar direto na suplementação. Perfeito. Beleza, obrigado. Isso aí, de nada. Tá? E aí você vai ter o seu objetivo vai ser mais fácil de obter, tá? Então, a assertividade aí vai ser muito melhor no tratamento. Perfeito? Beleza. Obrigado. Vamos passar para a acupuntura. A acupuntura aqui é interessante quem trabalha com auriculoterapia ou com acupuntura mesmo, tá? Mas aqui, geralmente, as pessoas não trabalham com acupuntura propriamente dito, tá? Mas aqui você pode ter uma base, tá? Por trabalhar com a aurícula, tá? Então, a acupuntura auricular, tá? Então, você tem aqui, ó, pulmão. Aí nós vamos ver aqui no mapa, né? O ponto pulmão, aí você pega aqui no mapa, tem esse mapinha aqui, não é o melhor, quer dizer, é outra escola aqui, né? Tem várias escolas, vários pontos, né? Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, vamos ver se eu consigo mostrar, quem trabalha com auriculoterapia aí, tá? Então, olha só, o Shenmen aqui, deixa eu pegar um lápis aqui. Nessa escola aqui, o Shenmen, ele geralmente é aqui, tá? E aqui nessa escola, o Shenmen é um pouquinho mais para cá, certo? Tá? O Shenmen é a abertura de todos os canais, né? Então, a gente sempre trabalha primeiro pelo Shenmen. Mas, geralmente, é essa região aqui, ó. E aqui nessa escola é mais para cá. Tá? Então, há uma diferença de uma escola para outra. Muitos pontos são iguais, tá? Mas alguns são um pouquinho diferentes, né? Então, você pega o ponto pulmão, você pode trabalhar no ponto pulmão, você pega intestino grosso, a pessoa tem problemas de intestino grosso, problemas de estômago, baço pâncreas, né? Então, você pode botar aqui nós temos o ponto baço pâncreas, né? Vamos lá, aqui, ó. Tá? Aqui quer dizer que ele é encostadinho aqui, tá? Aqui, ó, o baço aqui, né? E o pâncreas é aqui em cima, aqui, ó.
Tá? Então, é que ele tá assim, ele é redondinho, é chatinho, ovalzinho, assim, porque ele é nessa parede, né? Nessa voltinha, a voltinha de dentro que nós temos na orelha, bem encostadinho ali. Tá? Então, você tem ali o baço pâncreas, você pode botar... A pessoa não precisa ser expert aqui em auriculoterapia, tá? Ela só tem que ter um mapa e entender como é que é o ponto ali, tá? É bom ela ter uma noção, mas dá para trabalhar. O terapeuta aí pode trabalhar aí com esses mapas de aurículo e se basear pelo que o aparelho está dizendo aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Nós temos o yin e o yang, né? Tá? Então, nós temos excesso de energia, tá? Que é o yin e o yang, a deficiência de energia, certo? Tá? Então, nós temos aqui para a esquerda e para a direita, certo? Então, nós temos aqui como ver os meridianos, né? Então, aqui o ponto coração, o intestino delgado, a bexiga, ponto rim, o triplo aquecedor, né? Vesícula biliar, né? O fígado. Então, esses últimos 4 aqui, nós, na realidade, o Rinmai, tá? Que seria o Shenmen, mais ou menos, tá? Que é a abertura na aurículo, né? A abertura de todos os pontos, né? Então, os últimos 3 aqui, tá? Os últimos 3 aqui a gente não teria na auriculoterapia. Fala, Alan. Oi, professor. Assim, Alan. Oi, deixa eu falar rapidinho. Quando você diz aqui o baço pâncreas, o yin, como é que eu vou saber assim, o que é mais yin e o que é mais yang? Aqui com o meu valor de referência. Então, você vê tudo que é excesso de energia é para o lado direito. Direito, aí bota o yang. Exatamente. E tudo que é deficiência de energia é o lado esquerdo. Aham. Então, aí você, na realidade, eu uso ponto de prata para tudo, tá? Eu uso ponto de prata para tudo. Mas quem trabalha com a auriculoterapia, ele também tem ali a opção de usar o cristal, que é mais neutro, ou só para manter o ponto ativado, ou usa a esfera de ouro, né? Ou usa a esfera de prata. Eu uso tudo prata, tá? No caso, eu iria usar mesmo com a acupuntura. Mas é só para eu ter uma direção. O que é? Se está aumentado, é yang. Exatamente. Tá? Então, beleza, tá safo. Maravilha, obrigado. Então, para o lado direito, aumentado, você trabalha com a acupuntura? Isso. Eu me especializei em acupuntura e quiropraxia. Maravilha. Então, para você, esse índice aqui é um prato cheio, né? Sim, com certeza, maravilhoso. Você consegue ver o ponto ali de desequilíbrio, né? Perfeito. Tá? Então, é que é difícil o terapeuta trabalhar com acupuntura, tá? É mais difícil, tá? Então, eu esvaziei meu copo d'água. Né? Ok, obrigado, Alan. Falou, obrigado. Professor, mas aí no caso, você vai colocar as esferinhas só nos pontos que estão desequilibrados, ou para mais ou para menos. Sim, com certeza. Só se foi 3, 4 aí que deu alterado aí nesse relatório, eu só vou pegar aqueles pontos. Exatamente. No caso aqui são 5, né? Eu tenho 5 pontos alterados aqui, ó. Sim. Tá? É até bom, porque a pessoa não sai com a orelha tão pipocada, né? Que é ruim para dormir. É verdade. Às vezes você faz um ponto da coluna, então, dói pra caramba. Você sai com um chumaço de pontos aqui, né? Desculpa, a Denise tá pedindo, mas antes, lado direito ou esquerdo da orelha tem algum significado? Ou nessa parte da auriculoterapia fugi a palavra agora, é aplicado em cima dos dois lados? Não, você sempre faz um lado. Você faz um lado, depois quando você vai fazer, você faz o outro, tá? Então, na realidade, os pontos, eles são nas orelhas, né? Não tem 2 mapas, né? Só tem um mapa. Não tem 2 mapas, um para a orelha direita e um para a orelha esquerda, né? Ele não existe 2 mapas, tá? Um para a direita e outro para a esquerda, e sim um mapa só, tá? Então, você usa numa orelha, geralmente a gente começa, porque geralmente quando a gente começa é mais dolorido. Então, você pergunta para a pessoa, qual é a orelha que você dorme? Qual é o lado que você dorme? Eu durmo mais para o lado esquerdo, então vou fazer no lado direito, porque a primeira vez que você faz é mais dolorido. Aí depois, na próxima vez, na outra semana, vai depender da técnica que você vai usar,
na próxima semana você vai fazer na outra orelha, tá? Ou na mesma orelha em outros pontos, não nos mesmos, certo? Tá? Obrigado. A esfera de prata, ela tem uma característica, ela pulsa tanto, tá? Ela tem uma característica de ativação do ponto que ela chega a fazer um buraco na pele, tá? E ela gasta, tá? Você pega a esferinha, você olha, ela gastou, ela não está mais redondinha. E às vezes você olha, chega a fazer um buraquinho na orelha. Então a gente usa vários pontos, né, na acupuntura, não só na orelha, né? Então a gente trabalha também com outros pontos da medicina tradicional chinesa, tá? Que a gente também trabalha com pontos que a gente aprende na microsemiótica, que é a parte emocional, e a gente trabalha aí com ponto também, né? O ponto principal aqui, que seria o terceiro olho, vamos dizer assim, né? Parte emocional, bloqueio de fala, né? Tá? Nós trabalhamos na primeira vértebra cervical, que também pode ser trabalhada aqui. No meu caso, é mais fácil que não tem cabelos, ou então você pode trabalhar em volta do umbigo. Então, você tem as 7 vértebras cervicais, tá? Em volta do umbigo. Você mede um cum, né, que é uma polegada, um cum para cima do umbigo, tá? Você tem a vértebra C1, né? Então, olhando de frente, no sentido anti-horário, né? Você tem a segunda, terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima vértebra, sempre em torno de um cum de diferença de uma vértebra para outra, tá? Então, ali você pode trabalhar, geralmente a gente trabalha no ponto nascimento, que, vamos dizer assim, 99,9% das pessoas tem um nascimento que não é muito agradável, né? A pessoa sai de lá num quentinho, tudo certinho, não preciso respirar, não preciso fazer nada, não preciso fazer esforço nenhum, aí sai num mundo gelado, tá? Onde você tem que fazer esforço para poder respirar, né? Então, são dificuldades, tá? E essas dificuldades, elas se refletem na vida da gente. Então, geralmente, a gente tem o efeito, não tem nada a ver com essa matéria, tá? Mas a gente tem um efeito só para, vamos dizer assim, um segredinho de profissão, para quem trabalha com isso, tá? A gente tem o efeito 180 graus, né? Então, por exemplo, nós temos lá no relógio, aqui eu tenho um cronorrígio aqui, né? Eu tenho um cronorrígio aqui, né? Tá? Que seria a íris, né? Então, aqui, ó, eu tenho o ponto de nascimento e tenho 180 graus, que é em 30 anos. Então, aqui seria toda a volta da íris, que daria 60 anos, né? Então, a cada 60 anos, agora eu já passei de 60 anos, eu já estou aqui de novo, tá? Então, nós temos o efeito dos 180 graus, que acontece muitas vezes, várias situações que a pessoa passa emocionalmente, tá? Que quando não teve vamos dizer assim, um bom nascimento, tá? Essa pessoa pode ter uma probabilidade de acontecer alguma coisa com ela em volta dos 30 anos, certo? Ou acaba se separando, às vezes nem sabe bem por quê, ou alguma coisa que não acontece com essa pessoa. Então, vocês podem ver que a maioria das pessoas acontecem as coisas por volta dos 30 anos lá, que está relacionado a um nascimento que não é um nascimento muito confortável, né? Tá? Isso é uma situação bem interessante, tá? Ou passam por problemas já de relacionamento, emocionais, enfim, várias situações, né? Então, a gente tem que cuidar dessas situações aí. Com relação ao umbigo, que você falou que calcula ali a distância e divide em 7, seria a primeira parte da coluna. Então, como chama essa técnica? Seriam círculos concêntricos que eu poderia ir vendo para pegar toda a coluna toda? Como chama isso daí? Em volta do umbigo é só a coluna vertebral, são as 7 vértebras, tá? Porque nós temos a cervical, a torácica, então cada espacinho você pega aquelas 7 vértebras. Não, em volta do umbigo são só
as 7 vértebras da coluna cervical. Ah, tá, isso que eu queria entender. Eu falei, será que se der um espaço para cima, como se fossem os anéis concêntricos da iridologia, eu falei, será que você pega as outras depois? Porque eu sei que tem alguma coisa assim, mas eu não estudei, eu só estou de curiosa. Não. É só em volta do umbigo, é só as 7 vértebras cervicais. Por exemplo, você vai trabalhar na primeira vértebra cervical, aí você pega uma pessoa que tem cabelo, como é que você vai botar o pontinho lá? Vai ter que cortar o cabelo para botar um pontinho? Para ele não cair, é difícil. Então, você pode usar esse recurso de colocar no umbigo. Principalmente se tiver pele oleosa, o couro cabeludo oleoso. Aí também vai durar o quê? Não vai durar nada ali, né? O ponto, né? Entendi. Ok? Obrigada. De nada. Então, quem é que... Oi. O Alan, pode falar, Alan. Professor, esse meridiano vital, qual meridiano, esse vital? Que é lá no final. Qual que você está se referindo? Desculpa, não... Tá lá no final. Tem meridiano governador, do vaso governador, e meridiano vital. Então, aí você vai ter que... aqui, como eu falei, os últimos meridiano governador e o Daimai são fáceis. Aqui, o Renmai também. Uhum. Mas esse meridiano vital aqui, a gente está desconfiado que ele está relacionado a linha do meridiano central, né? Tá? Que seria, vamos dizer assim, seria o ponto ápice, seria aqui, né? No terceiro olho aqui, né? Tá? Ok? Que também a gente usa para aí passa o governador, né? Aí, na linha central, passa o governador. Sim, a parte do governador. Mas então a gente está desconfiado que esse meridiano vital ele tem essa relação, tá? Agora o ponto exato que a gente usa aqui, né? Geralmente o ponto exato que a gente usa aqui, tá? Mas ele vai até o final da coluna, tá? Uhum. Então, o governador. A gente está... Sim, mas esse ponto vital aqui, a gente está desconfiado que ele tem alguma coisa a ver com esse ponto governador. Estou falando desconfiado porque eu já falei com um professor de acupuntura que eu tive aula, tá? E ele também não sabe dizer exatamente. Então, ele está desconfiado que ele tem a ver com outro ponto desse meridiano governador, tá? Que seja na outra extremidade, certo? Entendi. Que tem mais relacionado com os órgãos sexuais. Entendi. Entendeu? Beleza. Tá ótimo. Obrigado. Então, mas poderíamos dizer que seria o vaso de concepção? O vaso de concepção? Poderia sim, que está relacionado lá na outra extremidade do meridiano governador, né? Exatamente. Tá? Então, que foi o que nós chegamos à conclusão, né? Mas a gente não tem certeza, tá? Mas a probabilidade é grande. Tá? Então, como eu falei, esses últimos, na auriculoterapia, tá? Os últimos 3, né? Tá? Então, o Renmai e o Shenmen são muito... se daria para interpretar aqui, tá? Mas os outros 3 na auriculoterapia a gente não tem, certo? Tá? Ok? Mas o ponto governador, a gente sabe que a gente colocando aqui, e a gente também usa com um pontinho, tá? Agora, esse meridiano vital aqui, a suspeita é essa, que poderia ser aí relacionado ao órgão vital, né? Vital está relacionado aos órgãos sexuais, né? Que é a vitalidade, né? Que é a procriação, né? Tá? Então, poderia estar ligado aí, certo? Professor, sim. Eu não tenho, né, o conhecimento da acupuntura. E aí, quando a gente recebe esse relatório, o que a gente deve fazer com essas informações? Né? A gente vê o que está equilibrado, a gente vê o que está em excesso ou falta, mas e aí? O que a gente faz para quem não tem esse conhecimento? Então, se você não tem esse conhecimento e não quer, porque um cursinho de acupuntura básico, ele é baratinho e você faz rápido isso, tá? E só para você saber como é que como é que bota o pontinho e tal, enfim, né? Aí você tem que ter uma pinça, você compra os pontinhos já prontos, né? Tem Dux, né, amor? A gente usa Dux, né?
Então, você compra na internet uma caixinha com 1000 pontinhos desse, é baratinho, e aí você pega com a pinça, né? Se você tem a unha comprida, eu aconselho você usar uma hastezinha que tem específica, né? Para poder encostar ali, para prender o pontinho, né? Ou o dedo muito grosso, como o meu, né? Meio difícil, eles pegam uma orelha pequenininha, né? Se pega um orelhão assim, que nem o meu, coisa mais fácil do mundo de colocar os pontos, né? Tá? Então, você bota assim na palma da mão e já gruda lá e tá tudo certo. Tá? Mas pega uma orelha pequenininha, é mais difícil de você colocar, né? Então, você tem um apalpador, né, que a gente chama, né? Tem uma hastezinha com uma bolinha na ponta, tem uma bolinha maior e uma menor, e aí você pega com a pinça o pontinho, e aí, por exemplo, o ponto do rim que fica bem dentro, assim, bem dentro aqui, ó, tá? Em cima aqui, o meu dedo não entra ali direito, né? Então, eu tenho que pegar com a pinça, o palpador, encosto lá no pontinho, e o palpador eu dou uma cutucadinha e ele depois cola direitinho. Depois que ele está colado, sim, aí pega o dedo, pega a orelha por aqui, e depois você aperta e pronto, tá? Mas com o dedo muito grande, é difícil de manipular ali, dependendo do ponto, tá? Os pontos externos são fáceis, mas os pontos internos são mais difíceis, tá? Então, você tem que fazer um cursinho básico, você, tendo um mapinha desses aqui, tá? Tem esse aqui que é mais fácil. Aqui tem o desenho dos órgãos. Tá? Então, você tem esse mapinha aqui, tem o desenho de todos os órgãos aqui. Ó, esse aqui é da medicina tradicional chinesa. Tá? Aí você olha aqui, tem um mapinha, tudo direitinho, né? Olha lá. Tá? E aí você vê